Oi gente, tudo bem? O objetivo do nosso vídeo de hoje é falar a respeito do sol, mas não naquele sentido de falar que protetor é importante, porque isso todo mundo já sabe. Mas com a chegada do verão, agora no mês de dezembro, e a nossa preocupação mesmo com o dezembro laranja, que é o mês de prevenção do câncer de pele, te dá ferramentas para você entender a real importância de se proteger contra o sol e também te dá todos os parâmetros gerais dos protetores solares para você ter mais discernimento, poder escolher o que mais se adequar ao seu tipo de pele, enfim. Então, primeiro vamos falar a respeito dos tipos de radiação que a gente tem. Então, a radiação solar, na verdade, ela é composta por um espectro, que consiste na radiação ultravioleta, que é a pior para a pele e é essa que a gente se preocupa, mas também existe a luz visível, que perfaz a maior parte também da radiação solar, e a radiação infravermelha, que é sentida na pele como se fosse o calor mesmo. Então, nesse sentido, a gente se preocupa muito mais com a radiação ultravioleta, mas ela é a menor parte, a menor fração que chega até nós da radiação solar. A gente tem todos esses outros espectros da radiação solar que pode chegar à nossa pele, algumas com um efeito fotobiológico que a gente diz. Então, interagem com algumas moléculas da nossa pele, tá? Então não é só a radiação ultravioleta que a gente vai se preocupar. Claro que a gente também consegue dividir didaticamente a radiação ultravioleta em UVA, que está mais ligada à questão de pigmentação e fotoenvelhecimento, e a radiação ultravioleta B. Essa é a grande causadora também do nosso câncer de pele. Então, essa que a gente sempre vai se preocupar, principalmente quando a gente fala de proteção solar. Mas é importante a gente ter noção também que essas radiações, uma interage de forma semelhante também com a nossa pele. Então, não é só a ultravioleta B que vai causar câncer de pele ou só o UVA que vai causar o fotoenvelhecimento. As duas agem em conjunto e causam danos à nossa pele. Quanto à luz visível e à radiação infravermelha, a gente tem menos estudos relacionando aos danos, mas hoje a gente também já consegue estabelecer um nexo causal ali, uma causa propriamente dita, também para envelhecimento cutâneo, principalmente derivado de subprodutos, né, de espécies reativas de oxigênio, que vão lá e danificam também a estrutura toda da nossa pele e também o DNA das nossas células, tá? E a respeito também o objetivo, né, desse vídeo, eu elenquei algumas das perguntas, né, que mais me fazem a respeito dos protetores solares, que apesar da gente saber da importância dele, a gente também, muitas vezes a gente percebe, né, na prática clínica, que as pessoas não usam de uma forma regular, há uma certa resistência com o protetor solar. Então, as pessoas também me fazem muitas perguntas a respeito dessa proteção, que eu elenquei algumas e vou responder agora. Uma das perguntas é se há diferença na incidência de radiação solar entre as diferentes tipos de localidade. Isso é super importante a gente falar porque sim, há muita diferença. Então, dependendo da latitude, ou seja, a proximidade com a linha do Equador, por exemplo, no Nordeste, a gente sabe que a radiação ultravioleta chega muito mais intensamente à nossa pele, à atmosfera e tudo mais. Em contrapartida, quando a gente vai se aproximando dos polos, a gente também tem uma tendência a menor radiação ultravioleta. Outros fatores que também influenciam e atenuam bastante a questão da radiação ultravioleta é a camada de ozônio. Então a gente sabe que aquele buraco que estava fazendo na camada de ozônio, principalmente derivado dos poluentes, isso era muito prejudicial, porque a camada de ozônio ela é a maior absorvedora da radiação ultravioleta que a gente tem. E por isso também a gente consegue explicar, né, a maior incidência de casos, por exemplo, né, um dos fatores, por exemplo, na Austrália, que tem uma latitude grande e mesmo assim tem muito câncer de pele. Outros fatores que influenciam também a altitude. Então quanto mais alto, né, uma montanha, enfim, quanto mais alto, maior a radiação ultravioleta, porque há uma atmosfera menor para absorver realmente essa quantidade de luz que está incidindo sobre a superfície. A gente também tem o fenômeno de albedo, que a gente precisa levar em consideração, que é basicamente a reflexão da luz. Então a gente sabe que, por exemplo, o concreto
e ainda mais se for uma superfície clara, ele reflete muito da radiação ultravioleta, e isso a gente precisa levar em consideração também quando a gente está falando no quesito principalmente de proteção solar. Superfícies como a neve refletem demais a questão da radiação ultravioleta, a areia também reflete demais, isso tudo influencia na radiação que chega até a nossa pele. Outros fatores que influenciam também nessa questão da radiação são as nuvens. Então a gente sabe que dias mais nublados, com nuvens, tendem a absorver mais a radiação ultravioleta também. Mas aqui é um parêntese que existe até um fenômeno que é conhecido, raro, mas assim, algumas nuvens conseguem até refletir a questão da radiação ultravioleta. Então não é assim, sempre que houver nuvens no céu, há uma radiação ultravioleta menor. E a gente sabe também que outros fatores, por exemplo, a questão principalmente da posição do Sol, então a gente já parte para a segunda questão a respeito do Sol, do meio-dia, se ele é pior do que a questão do Sol que a gente tem nos outros horários do dia. Isso sim é verdade, porque novamente o caminho óptico que a luz precisa percorrer é menor quando ele está bem a pino e bem verticalizado na questão com a superfície da Terra. A gente também tem aqueles aplicativos de celulares que mostram o índice de radiação ultravioleta. Então eles levam em consideração todos esses fatores que a gente acabou comentando aqui, e eles sim são importantes, assim, dão uma noção boa, inclusive, da gente ter, se a gente precisa proteger mais ou menos. É um índice que varia de mais 1 até, na verdade não tem limite superior, mas mais 11 seria a radiação ultravioleta extrema que a gente tem. Então de 1 a 2 é uma radiação ultravioleta baixa, acima de 6 a gente já considera alta e precisa de uma proteção maior. A gente também precisa falar que a radiação sofre influência com o horário, e basicamente a UVA, que está mais relacionada à pigmentação, como eu falei lá no início, a gente tem uma radiação ultravioleta A maior nos períodos ali que antecedem as 9 horas da manhã e depois as 4 horas da tarde. Esse período entre as 9 e as 4 da tarde, a gente considera que a UVB assume um papel preponderante, inclusive para a questão de câncer de pele. Outra questão que fazem muita, é sobre a questão do se eu devo usar mesmo protetor em casa, se eu só fico em casa ou só no escritório. Aqui é um ponto importante. Então a gente sabe, por exemplo, que essas luzes visíveis que emanam da questão da lâmpada fluorescente, elas não causam nenhum tipo de câncer de pele. Em contrapartida, a gente sabe que a luz visível, ela faz parte do espectro que eu comentei, fotobiológico, então ele interage de certa forma com a pele também. Isso é particularmente importante para pessoas que têm algum tipo de tendência a manchar, como doenças como melasma, que precisam se proteger contra a luz visível. E aqui também vai um parênteses, da questão da reflexão da luz. Então, ambientes com janelas, podem refletir em uma superfície, então faz necessária essa correlação também de todo o ambiente. Outra questão que fazem muito é se o sol pode causar herpes ou algum tipo de doença relacionada principalmente à imunossupressão. E sim, o sol consegue predispor a esse tipo de lesão, principalmente infecções virais que estão latentes. Então, a paciente pode ficar com algum tipo de racha ou manchas vermelhas na pele quando ela se expõe em demasia ao sol. Pode também ocasionar o aparecimento de herpes, verrugas vulgares. Tudo isso é relacionado à imunossupressão relacionada ao sol, que causa realmente esse efeito na nossa pele. Basicamente porque ele diminui uma população de células que fazem a apresentação de todos os micro-organismos estranhos à nossa pele. Então há uma diminuição e a menor também exposição desse antígeno, que a gente chama, desse micro-organismo, para as células de defesa do nosso corpo. Então a gente até considera isso um efeito terapêutico para algumas doenças, como por exemplo o vitiligo, mas em situações normais isso não é um efeito desejado para a gente.
E, bom, como os protetores agem também? Então a gente tem dois tipos básicos de fotoprotetores. Os fotoprotetores orgânicos ou químicos, que a gente diz, então que eles absorvem toda a luz solar e eles fazem uma transmitância por entre as moléculas também, e isso é bastante importante na questão de, principalmente, FPS, né, e fator de proteção solar. E a gente também tem os filtros inorgânicos, que são substâncias mais opacas, elas tendem a ser mais esbranquiçadas também, são basicamente partículas que refletem toda a luz solar. Isso é particularmente interessante para algumas doenças que precisam também de uma proteção contra, por exemplo, a luz visível. Isso só é conseguido com esse tipo de protetor. Vários protetores também misturam para a gente ter esses dois componentes, para a gente ter um efeito cosmético mais interessante, né? E também uma proteção um pouquinho mais completa. A gente também, muitas pessoas me perguntam qual que é a melhor preparação, qual que é o melhor veículo para cada tipo de pele. Então a gente precisa analisar, são basicamente os tipos que a gente tem de fotoprotetores em emulsão, que são aqueles fotoprotetores um pouquinho mais fluidos, mais líquidos, que tem uma boa espalhabilidade, eles conseguem se aderir super bem à pele, principalmente para uma pele um pouquinho mais oleosa. No Brasil, em países tropicais, a gente tem também a formulação em gel creme, que é bem interessante, porque ela tem um aspecto, ela tem uma espalhabilidade muito boa, uma cobertura também muito boa e não deixa aquele aspecto untuoso nem pegajoso do fotoprotetor. Então é um tipo de fotoprotetor que a gente considera até mais coringa, um tipo gel creme. A gente também tem os protetores em spray. Esses são reservados, como a gente não tem uma noção muito da dose que é aplicada na pele, né, com os sprays, e também há uma certa, eles ficam com um pouco mais de brilho, um pouco mais excessivo, um aspecto mais gorduroso mesmo na pele, a gente deixa eles para uma reaplicação, por exemplo, na praia, que seria mais interessante do que um gel creme, que é um pouquinho mais difícil da gente aderir a essa reaplicação. E a gente também tem hoje os pó compactos, né, que são bem interessantes também para uma questão de reaplicação, e eles deixam o aspecto um pouquinho mais opaco e podem inclusive sequestrar um pouco da gordura, deixar esse aspecto menos brilhoso na pele. Assim como o gel creme, a gente também consegue colocar algumas substâncias que são sequestrantes de gordura, então fazem parte do nosso tratamento, do nosso arsenal terapêutico, tanto para não deixar formar manchas, por exemplo, de uma lesão um pouquinho mais inflamatória da acne, como também faz parte do nosso tratamento para absorver um pouco da gordura da pele. Então é muito interessante para quem tem uma pele um pouquinho com uma tendência mais oleosa mesmo. E quais doenças são ocasionadas ou agravadas pelo sol? Então aqui eu já comentei da imunossupressão, que leva, né, o sol leva a isso, e a gente tem algumas doenças que são relacionadas a isso. A gente tem as dermatites, que a gente chama fototóxicas, claro, né, queimadura com limão, mais clássico, mas também figo ou frutas um pouquinho mais cítricas também pode ocasionar esse tipo de lesão. Fotoalérgica, principalmente relacionada aos perfumes, alguns tipos de essências, eles podem dar esse tipo de lesão, principalmente a região do pescoço, onde aplica o perfume, que é uma dermatite fotoalérgica que a gente diz. E assim, a gama é enorme de doenças que são agravadas, como por exemplo a dermatite atópica, o lúpus, ou doenças que também são ocasionadas realmente pelo sol, como o eritema polimorfo à luz ou mesmo a porfiria. Então a gama de doenças, eu acho que se as pessoas até tivessem essa noção de tanta doença pode ocasionar simplesmente por uma exposição solar, elas tomariam mais cuidado mesmo com o sol. Isso sem contar, né, o fotoenvelhecimento e toda essa estrutura da pele que fica danificada com a questão do sol, e é um efeito até cumulativo, né? Então a gente não consegue regredir nele. Então o sol que você toma hoje vai dar repercussões mais para frente no futuro. A gente também então tem a seleção de protetores para situações específicas. Então, conforme eu falei já, o melasma, por exemplo, ele tem uma tendência a gente ter uma fotoproteção um pouquinho maior, então fotoprotetor de amplo espectro, então que consegue absorver mesmo
os picos de UVA e UVB acima de 55 são mais interessantes, principalmente esses fotoprotetores com cor, porque eles conseguem realmente refletir e absorver um pouquinho mais a questão da radiação ultravioleta, da luz visível. Então, são mais interessantes para quem tem melasma. Para pacientes, por exemplo, que tem uma pele um pouquinho mais sensibilizada ou rosácea, a gente prefere fotoprotetores mais hidratantes. Então a gente tem hidratantes com fotoprotetores que são excelentes opções também. A gente precisa orientar os pacientes, as pessoas, né, a questão de procurar sempre no rótulo, né, produto específico para pele mais sensível ou sensibilizada, e a gente prefere aqui os fotoprotetores físicos que a gente comentou anteriormente também, então que não tem tanta interação na pele e não causa tanta dermatite como a gente consegue observar, tanta alergia. Então são produtos mais inertes quando a gente acaba passando eles na pele. E situações também que eu comentei já da acne, a gente tem essa textura, então eu sempre preferi mesmo esses fotoprotetores com toque seco, oil control, que são fotoprotetores que contêm substâncias que conseguem controlar mesmo a questão da oleosidade, fazem parte do nosso tratamento também. E o que significa, né, tanto essa sigla, né, FPS? FPS nada mais é do que a dose de vermelhidão mínima que a gente tem de radiação solar com e sem protetor. Isso é feito um cálculo para a gente saber quanto que o paciente pode se expor ou não. Então, por exemplo, se um fotoprotetor que está escrito lá FPS 30, a pessoa consegue se expor 30 vezes mais ao sol para fazer uma vermelhidão mínima, né, uma vermelhidão inicial mesmo na pele, do que se ela tivesse sem o protetor solar. Mas aqui, apesar de ser largamente utilizado e ser a nossa referência mesmo para a questão de tratamento de todas as doenças de pele, o FPS só leva em consideração essa questão de queimadura. E a gente sabe, por exemplo, que o espectro que a gente causa câncer de pele é um pouco diferente da queimadura. Então a gente tem dano ao DNA das células muito antes dessa dose de vermelhidão mínima, né, que está escrito no fotoprotetor. Então por isso que a gente sempre tem que estar atento mesmo à questão de reaplicação e de aplicação de uma dose adequada também do fotoprotetor. E, bom, a gente tem essa dose mais ou menos em torno de 2 gramas por centímetro quadrado, que, por exemplo, na face a gente sabe que dá uma colher de chá. Então, uma quantidade bem grande, a gente sabe que as pessoas, de modo geral, aplicam de 30% a 50% disso. Então, a gente também tem que levar isso em consideração quando a gente está pensando na questão de proteção solar, que a pessoa não vai ter aqueles 30% que está escrito no FPS mesmo, porque ela aplica uma quantidade muito inferior ao que é recomendado, e quando é feito esse estudo de FPS, a gente usa a dose realmente adequada. Então, também a respeito do FPS, é muito difundido assim, nos anos 90 principalmente, essa questão que acima do FPS 30 não teria tanta relevância, um pouco na fotoproteção. Mas isso já caiu por terra, principalmente porque os estudos que falavam a respeito disso levavam em consideração uma questão de absorção apenas da questão de radiação ultravioleta, e hoje a gente sabe que é mais interessante mesmo essa questão de transmitância que acontece no protetor solar quando a gente aplica ele. Então isso já caiu por terra, a gente sabe que as pessoas não aplicam direito, não reaplicam, aplicam uma quantidade muito menor. Então é sim mais interessante a gente, principalmente em situações de alto risco, pacientes mais brancos, enfim, a gente aumentar esse FPS, porque a pessoa vai aplicar menos e a gente tem pelo menos uma compensação ali da quantidade, quanto que a gente está pensando mesmo em fotoproteção. E também já ouvi muito de pacientes que é exagero a gente falar, né, que precisa reaplicar o protetor solar. Então, por todos esses motivos que eu já falei, essa aplicação inadequada, a gente sabe que há também uma perda, principalmente com suor no decorrer do dia. O consenso que a gente tem hoje na dermatologia realmente fala que a gente precisa reaplicar o protetor solar, levando todas essas variáveis em consideração, em torno de 2 horas de modo geral.
mas claro, cada caso é um caso, né, e a gente precisa também analisar todos os fatores envolvidos. Talvez em alguns casos a gente consegue aumentar esse tempo de reaplicação mesmo. E, bom, a gente também tem as vitaminas orais. Hoje a gente está muito em voga também os antioxidantes, conhecidos também como fotoprotetores orais, e existe uma gama até bem variada de vitaminas e antioxidantes, né, fitoterápicos, que conseguem realmente aumentar essa dose que a gente tem de exposição solar sem causar mesmo danos ao DNA, e principalmente bloqueando os radicais livres que a gente tem de formação quando a gente está pensando numa radiação incidindo sobre a pele mesmo. Então, dentre os ativos que são mais interessantes, a gente tem uma combinação, tanto orais quanto tópicos, né, da vitamina E e da vitamina C, e mais orais a questão do beta-caroteno, do licopeno, da astaxantina, do polipodilicotômus e do picnogenol. Então, cada caso é um caso. A gente precisa pelo menos ter a noção se o paciente também não tem nenhum tipo de doença de pele que agrava muito com o sol, e esses ativos são muito interessantes, principalmente quando a gente quer uma proteção a mais, tanto na questão de antioxidantes, quanto na questão de aumentar também a dose que o paciente pode se expor ao sol sem causar nenhum tipo de queimadura. E a gente não pode deixar de falar também da vitamina D. Então a vitamina D é um hormônio hoje em dia, tamanha diversidade de funções que ela tem no nosso organismo. Ela está mais relacionada à questão de saúde óssea, mas a gente tem vários outros estudos também relacionados, por exemplo, à imunidade, e quase todas as nossas células têm receptores para a vitamina D. Então há muitas funções ainda para serem descobertas. E a questão da vitamina D, ela é 90% sintetizada na nossa pele. Então, é de se imaginar, né, e muitos estudos corroboram com isso, que se você bloquear a radiação, principalmente a UVB, que a gente sempre se importa com a questão de câncer de pele, ela também é que fabrica mais a questão da vitamina D. Se a gente bloquear isso com fotoprotetor, haveria uma menor produção de vitamina D. Mas aqui é preciso fazer um parêntese, principalmente porque a gente está aumentando o número de câncer de pele na população, a população está envelhecendo mais, então está se expondo com esse efeito cumulativo muito maior, e a gente não, de modo geral, assim, a gente não precisa se preocupar nessa exposição de menos que as pessoas estão fazendo, mas sim nessa exposição em demasia. E nesse sentido, eu acho que não vale a pena a gente se expor ao sol por todos os efeitos negativos que a gente tem, tanto de câncer de pele, que é o mais comum do mundo, quanto todos os efeitos degenerativos que mesmo acontecem com a pele, né, com uma questão de destruição de fibras colágenas, elastina e a questão de manchas. Então, nesse sentido, não valeria a pena a gente se expor ao sol única e exclusivamente por conta da questão de síntese de vitamina D, principalmente também porque a gente tem uma suplementação oral e injetável muito eficiente e relativamente barata. Então, os riscos, do meu ponto de vista, não superam os benefícios que a gente tem na questão de se expor ao sol simplesmente para fazer vitamina D mesmo. E se você tiver mais alguma dúvida a respeito de qual protetor que você pode escolher dentre tantas as variedades, ou alguma dúvida a respeito mesmo da exposição solar, entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar. Até mais!